Bom é estarmos na presença do Senhor para continuar estudando a sua palavra. Bem-vindo à nossa jornada do conhecimento bíblico, com o tema de hoje, as leis da Bíblia. Antes eu te convido a pegar a sua Bíblia, a sua caneta, o seu caderno, anotar os textos para depois você, com mais calma, tirar as dúvidas que surgirem durante o estudo. Peço a Deus nesse momento que nos dirija por meio do seu Santo Espírito. Querido Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigada por esta oportunidade, Senhor, de estarmos estudando a Tua palavra. Que o Senhor venha nos conceder entendimento em nome de Jesus. Amém. Se você já é inscrito, parabéns. Se ainda não é inscrito no canal, vamos divulgar a palavra de Deus, vamos nos inscrever, compartilhar, curtir e juntos sermos pregadores do Evangelho eterno. Afinal de contas, Jesus está voltando. E nós, como mensageiros da sua palavra, nós devemos anunciar ao mundo de que Jesus não demora. Sábio, justo e amoroso como é, Deus estabeleceu leis para regulamentar a saúde dos relacionamentos dos seus filhos. As leis não existem para tolher a liberdade de ninguém, mas para ampliar seu significado e aclarar seus sentidos. À nação de Israel foram dadas diversas leis, algumas das quais se cumpriram em Cristo e perderam seu valor para os dias de hoje. Para todos os que pretendem se tornar cidadãos da cidade santa, também foi estabelecida a lei da liberdade. A Bíblia descreve estas leis. No livro de Levítico, de Êxodo, nós encontramos diversos tipos de leis que Deus deixou para o seu povo. Que leis são essas? No livro de Êxodo, capítulo 21 e capítulo 22, estes capítulos deste livro bíblico, eles vão retratar, vão falar sobre as leis civis e as leis de proteção para reger a nação de Israel. Olha como Deus é organizado, né? No capítulo de 1 a 4 do livro de Levítico, também ali nós encontramos as leis cerimoniais. Estas leis envolviam sacrifícios e ofertas de animais e elas eram leis específicas para o santuário terrestre. No livro de Levítico, capítulo 11, nós vamos encontrar sobre as leis de saúde para a felicidade e bem-estar do ser humano. No livro de Êxodo, capítulo 20, dos versos 3 a 17, está ali registrada a lei moral, que expressa o caráter de Deus, conhecida como a Lei dos 10 Mandamentos, escrita pelo próprio dedo de Deus, em 2 tábuas de pedras. Não podemos confundir quem escreveu as leis, nem usar textos da lei cerimonial para explicar a lei moral ou vice-versa. A lei cerimonial tinha suas finalidades para o santuário terrestre. A lei moral é uma lei que expressa o caráter de Deus, é uma lei que foi escrita pelo dedo de Deus, é uma lei que ainda está em vigor. E nós precisamos ter esse discernimento entre a lei cerimonial e a lei moral. Nós vamos para o livro de Hebreus, capítulo 9, versos de 1 a 5. E a primeira pergunta é: a lei cerimonial estava relacionada com o santuário? Como era o santuário? Nós já vimos no estudo anterior como era o santuário. Mas aqui no livro de Hebreus ele vai só confirmar aquilo que nós já vimos, né? O santuário, ele era um local onde Deus habitava no meio do seu povo e Deus deu ordens para Moisés construir um santuário conforme o modelo que Deus estava lhe mostrando, um modelo do santuário celestial. Esse santuário, ele era móvel e ele tinha 2 compartimentos. Ele tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. E fora estava o pátio. Nós vimos isto no estudo sobre o santuário, lição 12. No capítulo 9, de 1 a 5, nós lemos assim, vamos ler o verso 2. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos ou lugar santíssimo. Então, a lei cerimonial estava relacionada com o santuário terrestre. O santuário era composto de 2 partes, o lugar santo e o lugar santíssimo. O pátio era um lugar reservado
para o povo, onde o pecador ia ali, levava o seu animalzinho para confessar o seu pecado, para ali matar o animal, e aquele animal simbolizava Cristo futuramente morrendo para o perdão dos pecados do povo. O ritual do santuário era regido pela lei cerimonial. Com a morte de Cristo, a segunda pergunta, com a morte de Cristo, o que ocorreria com a lei cerimonial? Vamos para o livro de Efésios, capítulo 2, verso 15. Diz assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Colossenses 2,14. Colossenses capítulo 2, verso 14. Diz assim: e tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então, com a morte de Cristo, o que ocorreria com a lei cerimonial? Essa lei seria cancelada. Elas eram específicas para o santuário terrestre. Jesus, ele era a figura, ele era a concretização daqueles animais sendo mortos no passado. Então, quando Jesus veio e cumpriu esta morte uma vez por todos e uma vez para sempre, essa lei de ordenanças, essa lei cerimonial, ela deixou de vigorar, ela não mais passou a existir, certo? Então, nós vimos que com a morte de Cristo, a lei cerimonial foi cancelada. Esta lei foi abolida. A pergunta 3. A Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz. Mas que dizer da lei dos 10 mandamentos? Mateus 5,17. A lei de ordenança cerimonial foi abolida na cruz. Mas e a lei dos 10 mandamentos? Mateus 5,17 diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Esta lei, Jesus está dizendo que ele não veio revogar, ele não veio abolir, ele veio cumprir. E esse cumprimento que Jesus fala aqui é no sentido de obedecer. Jesus obedeceu a lei dos 10 mandamentos. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Jesus não veio apagar tudo aquilo que estava escrito por ele, sobre ele, pelos profetas, ou a lei que ele mesmo escreveu com o seu próprio dedo. Jesus não veio abolir, não veio revogar essa lei. Pergunta 4. Qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? João 15:10. Nós vimos que Jesus não veio abolir a lei, ele cumpriu, ele obedeceu. Não é que ele cumpriu e agora eu não preciso mais cumprir, não. Cada um de nós precisamos obedecer da mesma forma que Jesus obedeceu. Esse cumprir está relacionado à obediência. São João 15:10. Qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. A atitude de Jesus aqui foi de guardar os mandamentos de Deus. Tiago capítulo 2, versos 10 a 12. Tiago, capítulo 2, versos 10 a 12. Porque qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? Jesus obedeceu. E Jesus diz aqui que aquele que guarda um mandamento, mas tropeça nos outros, é culpado de não guardar nenhum. Devemos ter cuidado. A quinta pergunta, nós vamos para o livro de Romanos, capítulo 3, verso 31. Romanos, capítulo 3, verso 31.
A pergunta: a fé em Cristo anula nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? Paulo nos responde aqui na palavra de Deus: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Agora, porque eu tenho fé, eu não preciso mais guardar a lei? Porque eu tenho fé, eu não vou mais obedecer aos mandamentos de Deus? De maneira nenhuma. A fé não anula a obrigação de seguir os 10 mandamentos, porque Jesus, o próprio Jesus, seguiu, o próprio Jesus cumpriu, obedeceu os 10 mandamentos. E nós precisamos, se temos fé em Cristo, obedecer também a sua palavra. O que Jesus espera dos seus seguidores? Ah, você segue a Jesus? Parabéns. O que Deus espera de nós que seguimos a Ele? 1 João, capítulo 2, verso 6, diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Devemos andar como Jesus também andou. Capítulo 5, 1 João, capítulo 5, verso 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. O que é que Jesus espera de cada um de nós, seguidores seus? Que nós guardemos os seus mandamentos, que nós pratiquemos os seus mandamentos. E Eclesiastes 3, 12, aliás, Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Na mesma pergunta, o que Jesus espera dos seus seguidores? De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. O que é que Deus espera de cada seguidor seu? Obediência aos seus mandamentos. Obediência diz que é o dever de todo homem guardar os mandamentos de Deus. Dever de todo homem, não só de alguns, mas de todos aqueles que se dizem seguidores de Jesus. A pergunta 7. Quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? Há benefícios para aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus? Salmo 19. Salmo 19, versos 7 a 11. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e em guardares a recompensa. Amém? Então, quais são os benefícios que a obediência aos mandamentos de Deus nos traz? Alegria, restauração e grande recompensa. A obediência à lei de Deus não é a causa, mas é o resultado da salvação. Nós não obedecemos aos mandamentos de Deus para sermos salvos. Não, nós guardamos os mandamentos de Deus porque Ele nos salvou. Nós vivíamos no mundo fazendo aquilo que achávamos que era correto, andando de um lado para o outro, buscando paz. E Jesus um dia nos trouxe do mundo de pecado, daquele lamaçal de pecado, nos transportou para o reino do seu amor. Ele nos salvou e nos deu os mandamentos para que andássemos agora em segurança. Então, nós precisamos obedecer em resposta ao que Jesus fez por nós. Quando Deus tirou o povo do Egito, da escravidão do Egito, Jesus primeiro os libertou. Deus trouxe eles do Egito para o deserto, em segurança. E depois que eles estavam ali, em segurança, com Deus cuidando e guiando as suas vidas, Deus então deu os mandamentos para que eles seguissem o estilo de vida que agora agradassem a Deus. Então, os mandamentos são resultados de um coração que anda com Deus, que aceitou a salvação de Jesus. Não se guarda a lei para ser salvo,
mas por estar salvo em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus recebe dele poder para ser fiel. As pessoas costumam dizer que ninguém consegue. Realmente ninguém consegue sozinho. Mas nós precisamos ter o exemplo de Cristo. Ele se fez homem, andou em veio para este mundo nos mostrar que nós somos nele habilitados a vencer as tentações, nele nós somos habilitados a vencer o pecado, nele nós somos habilitados a vencer cada dia e a andar em obediência na sua presença. Recapitulando o estudo de hoje, nós vimos que existem 4 tipos de leis na Bíblia. Há leis civis, existiram as leis cerimoniais, existem as leis de saúde, e essas leis foram escritas por Moisés. As leis civis, as leis cerimoniais, as leis de saúde foram escritas por Moisés com orientação divina. Mas o 4º tipo de lei é a lei moral. E essa lei moral são os 10 mandamentos, e que foram escritos pelo próprio Deus, pelo dedo de Deus, em 2 tábuas de pedras. A lei cerimonial, nós vimos que ela teve vigor, ela vigorou até a morte de Cristo. Jesus seguiu os 10 mandamentos, e nós aprendemos também que a fé não anula a lei. Antes, a fé confirma a lei. A obediência é o resultado da salvação e não a causa da salvação. Que o Espírito Santo te ajude a compreender que a lei que foi cravada na cruz foi a lei cerimonial e não a lei moral. Que o Senhor te ajude a entender que Jesus nos guia para conhecer toda a verdade e que nós precisamos individualmente tomar uma decisão de seguir a Jesus. Nós estamos repetindo que o mundo está numa convulsão. O mundo está como um barril de pólvoras. E o que você está esperando para tomar a sua decisão por Jesus? O que você está esperando para se colocar do lado de Jesus, aceitar a salvação que Ele te oferece, que Ele me oferece, e vivermos uma vida de obediência e de preparo para as mansões celestes? Vamos orar pedindo a Deus que a nossa decisão seja estar com Jesus, permanecer com Jesus, para logo mais voltarmos para casa com Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Querido Deus, obrigada, porque o Senhor deixou leis para regulamentar a vida dos teus filhos aqui na terra, porque o Senhor, como Pai, deseja que tudo em nós, que tudo para nós vá bem. Pai amado, que nós possamos nos colocar nas tuas mãos, pedindo ao Senhor forças para andar em obediência à tua palavra, que nós possamos nos decidir a cada dia, vivermos mais e mais para ti, nos preparando para o céu, em nome de Jesus. Amém.